Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos vocês nesta manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira e nós estaremos meditando na Santa Palavra de Deus. Nós estaremos meditando Evangelho de Lucas e o capítulo 4 e o versículo 31. Peço que vocês se inscrevam no canal, curte os nossos vídeos, só deixar o joinha, compartilhe o vídeo, indica, põe no grupo das famílias, nos grupos do WhatsApp, nos status, para que o Senhor alcance outras pessoas em nome de Jesus. Nos ajude, irmão, nos ajude. Eu creio que Deus tem vitória para o povo dele. Diz assim o livro de Deus, da palavra do Senhor, Lucas 4, 31. Jesus expulsa um espírito imundo. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem é tu. Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Olha que palavra, meus irmãos. Palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Louvado seja Deus. Aonde Jesus ele passava, meus irmãos, onde Jesus colocava as plantas dos pés dele, algo diferente acontecia. E com esse homem também não era diferente. Ele passa ali na cidade de Cafarnaum, cidade da Galileia, e foi no sábado. Naquela época você não poderia fazer nada no sábado. Louvado seja Deus. Mas ele ensinava a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo ensinava a palavra do Senhor a todas as pessoas. E cada dia que o Senhor Jesus ensinava, mais se ajuntava o número de pessoas para poder ouvir. E por quê? Porque ele tinha uma voz de autoridade. É o Filho de Deus. Uma ordem que Jesus ele dava era cumprida. Uma ordem que Jesus Cristo ele dava era cumprida. Jesus, meus irmãos, ele não tinha esse negócio de ficar repetindo as coisas, não. Não tinha. Porque ele aprendeu com o Pai. E quem é o Pai? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus fala assim: você vai lá e executa. Pronto, acabou. Então quero deixar um título para você nesta manhã. A minha autoridade é Cristo. A minha autoridade é Cristo. Qualquer coisa que você vier fazer, e se você usar esta palavra, a minha autoridade é Cristo, acabou.
E ali ele ensinando, ele para no sábado e começa a ensinar o povo. E ali, meus irmãos, todos ficaram alegres, ficaram maravilhados com o ensino do Senhor. Jesus, ele cativava as pessoas. Jesus, conhecendo o pensamento e o coração das pessoas, ele sabia como fazer, como entrar e como sair. Louvado seja Deus. Porque, como eu acabei de falar, era a autoridade de Deus que estava nele. A autoridade do Senhor estava na vida dele. Ele ordenava e acontecia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus também, meus irmãos, ela vai dizer que na sinagoga havia um homem possesso de demônio. Tinha um espírito imundo. E ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Ou seja, os espíritos imundos, os espíritos de Satanás, irmãos, ele conhece e reconhece a autoridade de Cristo. Louvado seja Deus. E ele diz: "Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." O Santo de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus, ele repreende. Ele disse: "Cale-se, saia dele agora." E o espírito abandonou o corpo daquele homem. Jogou no chão. E sem ferir, sem causar dano mal nenhum na vida daquela pessoa. E hoje, nos dias de hoje, meus irmãos, as pessoas, elas estão sobrecarregadas com esse mundo maluco. As pessoas não têm tempo para o Senhor, não tem tempo de buscar, não tem tempo de ir à casa do Senhor. E as pessoas vai ficando acomodada com as coisas deste mundo. A Bíblia nos diz que esse mundo já é do maligno. Esse mundo já é do maligno. E nós estamos aqui, meus irmãos, para agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Que a cada dia que eu e você venhamos ter essa mesma autoridade do Senhor. Ele nos concedeu, Ele nos deu. Assim como Ele deu para os discípulos, né? Pedro e João entrando no templo, Atos capítulo 3, Pedro ali olha para ele, um mendigo tal, ou morador de rua, né, para hoje. Ele levanta as mãos, achando que ia ganhar alguma coisa. E Pedro, fitando os olhos nele, disse assim: "Olhe para mim. Eu não tenho nem prata, eu não tenho nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda." O coxo, imediatamente, ele se colocou de pé, adorando e glorificando o nosso Deus. O nosso Deus, irmãos,
Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Basta que nós venhamos confiar e acreditar. Ontem tivemos um culto glorioso, maravilhoso, na presença de Deus. Aleluias. E Deus tinha ministrado no meu coração. Falei pela manhã, na palavra de Deus que eu li 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 seguinte, que vai falar sobre o voto de Ana, sobre a determinação que Ana tinha, o que ela estava querendo buscar. Mas para ela conseguir o objetivo dela, para que ela conseguisse realizar o sonho, o milagre dela pelo Senhor, ela teve que pagar um sacrifício. E qual foi o sacrifício, irmãos? De estar na casa do Senhor, de estar no templo, de estar na casa de oração. No altar ela estava pagando o sacrifício. No altar ela estava derramando as suas lágrimas, orando ao Senhor. Ela estava se humilhando diante de Deus. Ela não se humilhava diante dos homens, mas se humilhava diante de Deus. E Deus ouviu o choro, Deus ouviu o cântico de Ana e o abençoou. Deus abre a madre dela e naquela mesma noite, Eucana esteve com ela e o filho foi gerado e Deus o abençoou. E o nome dele foi Samuel. E conhecido por todos nós, o profeta Samuel, que logo depois ele ungiu alguns reis, como Saul, Davi, E grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Grandes coisas o Senhor Ele quer fazer na sua vida. Que a autoridade do Espírito Santo de Deus, Ele possa estar sobre a tua vida. Ouça esta palavra com atenção e coloca no teu coração, dizendo: a autoridade de Jesus Cristo está na minha vida. A autoridade do meu Deus está na minha vida. Quando você tem a autoridade de Cristo, você vence todas as barreiras. E o nome dele será exaltado e glorificado em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, ser grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eu oro pela igreja dependente de Cristo. Eu oro, meu Deus, pela vida dos meus líderes, dos meus pastores, obreiros, servos da Tua casa. Eu oro, meu Deus, pela minha casa, pela minha família, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. Toma a vida, Senhor, do evangelista Alex em Tuas mãos. Abençoa a vida, a casa dele. Pastor Luiz, Pastor Ramires, ali no grupo, o clamor da última hora com os demais irmãos. Abençoa, Deus, todos os pedidos de oração que têm chegado aos Teus servos, às nossas vidas. Missionário Roberto, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, aleluia, Pastor Batista, Pastora Elane, Pastora Solange. Que Deus abençoe
o pastor Adualdo, a pastora Joana, meu primo Adeus. Que Deus abençoe a Rosa, ao Seno. Que Deus abençoe a Aldilene, evangelista Antônio. Que Deus honre você a cada dia. Rose, Zenilda, que Deus abençoe o Sula. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, meu Deus, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Louvado seja Deus, pastor Francisco, pastor Luiz, pastor Antônio e nosso irmão Valdivino. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a missionária Roberta, ali no Ministério Ferreira, no grupo das Libertas. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos os pedidos de oração. Meu Deus, que nessa sexta-feira seja uma sexta-feira, Senhor, de livramento. Seja sexta-feira, Senhor, de vitória. Eu oro, meu Senhor, pelo meu local de trabalho nesse momento, pela vida dos moradores, cada condômino, Senhor. Visita eles. Liberta de tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Senhor. Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu oro pela vida da Tamires, toma a vida da Helena, do Vinícius. Eu oro, meu Senhor Jesus, pela vida do meu irmão Frederico, minha irmã Angélica. Toma a vida, Senhor, do Felipe. Senhor, guarda, meu Deus, esta criança nas Tuas mãos. Nos últimos dias, Senhor, o Senhor tem visitado ele de uma forma sobrenatural. Ele tem sentido o Teu Espírito, ele tem sentido o Senhor dentro dele. E isso, Senhor, é que todos nós devemos querer. É que o Senhor habite dentro de cada um de nós. Porque a Tua palavra nos diz que nós somos templo do Teu Espírito Santo. Sela ele com Teu Espírito, batiza ele, meu Pai, com Teu Espírito Santo, batiza com fogo, derrama os dons espirituais, os dons de línguas, em nome de Jesus. Coloca os Teus anjos, guarda, livra e protege de todo mal, Senhor, de toda palavra ao contrário. Em nome do Cristo vivo, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a vida dele, dos familiares e toda a família, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, que Cristo Jesus vos abençoe, hoje e sempre. Medita na palavra de Deus, Lucas capítulo 4, versículo 31. E eu creio que Deus vai continuar falando em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lemos o 4, versículo 31 ao 35. 31 ao 35. E eu creio que Deus vai continuar falando em nossos corações. Ótima sexta-feira para todos vocês. Um ótimo final de semana abençoado. Meus irmãos, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Vai cultuar o Senhor, irmão. Não fica em casa. Lugar de crente não é em casa, mas no templo do Senhor. Buscando, perseverando e adorando o nosso Deus sempre. O Senhor ministrou no meu coração dizendo que é no altar que o nosso milagre ele chega, não em qualquer lugar. Ele pode fazer? Pode. Mas é no altar que nós devemos perseverar para receber a nossa resposta, para receber o nosso milagre, para que o nome dele seja glorificado. Compartilhe essa live, esse vídeo, curte deixando o seu joinha, deixando nos grupos do WhatsApp, nos status,
no grupo das famílias, para que nós venhamos crescer a cada dia, para que nós possamos estar voltando a fazer as nossas lives diretamente da igreja, dependente de Cristo. Amém? Abre as vossas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda esta igreja, não só hoje, mas para todos juntos, para todos sempre, todos juntos. Digam amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Voltamos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe. Fique na paz.